Fala galera, bom dia, professor Rafael Matheus na área, aula para o 9º ano, produtos notáveis. Para que serve produtos notáveis no nosso dia a dia? Bom, produtos notáveis, o nome já fala, né? Produto quer dizer multiplicação. Multiplicação, a gente está lidando com expressões algébricas, né? Por exemplo, aqui, A vezes A ao quadrado. Quando a gente está multiplicando aqui A vezes B, é o próprio AB, só some aí o pontinho de multiplicação. Quando nós temos uma expressão algébrica, né, que tem mais de um termo, aí as coisas elas mudam de figura, né? Vocês precisam aplicar outras técnicas, no caso aqui a distributiva, né? Ó, A vezes B, então vai ficar A ao quadrado mais AB, e assim sucessivamente, né? À medida que vai aumentando a quantidade de termos dos polinômios, vai aumentando o grau de dificuldade. Vamos pegar aqui dois binômios, que nem vocês aprenderam já no 8º ano, né? As expressões com polinômios. E aqui nós temos aqui, ó, A vezes A ao quadrado, A vezes B, AB, B vezes A, também BA ou AB, e B vezes B, B ao quadrado. Ou seja, nós temos aqui A ao quadrado mais AB, 2AB, mais P ao quadrado. Certinho? Então, assim, à medida que vai aumentando os termos, a quantidade de termos de cada polinômio, a sua multiplicação ela vai se tornando cada vez mais complexa, né? E aí os produtos notáveis, né? Produto quer dizer multiplicação de elementos notáveis, ou seja, que aparece com bastante frequência, acaba sendo um artifício, uma técnica para facilitar o seu cálculo, né? Então, assim, sem ele você consegue fazer as operações. Um pouco mais de trabalho, mas tem como. E o produto notável é justamente esse caminho mais rápido aí para você fazer essas multiplicações. Mas tem alguns produtos notáveis que são muito frequentes, né? Então é o que a gente vai apresentar na aula de hoje. Por exemplo, esses produtos notáveis são bastante frequentes, são esses aqui, ó, o quadrado da soma de dois termos, o quadrado da diferença de dois termos, o produto da soma pela diferença de dois termos. Acompanhe aí no próximo slide. Vamos ver o nosso primeiro produto notável, quadrado da soma de dois termos, né? Então a gente tem aqui o nosso primeiro produto. Então, A mais B ao quadrado é quando a gente repete, né, o A mais B vezes o A mais B, é uma potência. Esse A eu vou chamar assim, ó, A primeiro termo, né? E esse B eu vou chamar de segundo termo. Então, como é que ficaria essa multiplicação aqui, eu fazendo pela distributiva, né? Então, A mais B vezes A mais B, chuveirinho, né? Faz o chuveirinho com A, aí vai ficar A ao quadrado mais AB, e agora com o chuveirinho com B. B vezes A, AB, B vezes B, B ao quadrado. Somando todo mundo, eu teria esse resultado aqui, esse trinômio, né? Que assim a gente vai chamar. Só que tem uma forma mais rápida da gente fazer. A gente tem um padrão aqui acontecendo, né? Então, toda vez que nós iremos fazer esse quadrado da soma de dois termos, ó, quadrado de uma soma de dois termos, isso vale também para números, né? Ó, 2 mais 3 ao quadrado. Então, o quadrado da soma de dois termos. A gente vai ter esse padrão, né? Então, o que, que seria a regra, o método prático, né? Seria você pegar esse primeiro termo aqui, esse primeiro A, elevar ao quadrado. Então, vamos fazer isso com números aqui, ó. A ao quadrado. Então, o primeiro termo ao quadrado, ok. Mais 2 vezes A vezes B, ou seja, 2 vezes mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo. Então, o primeiro é 2, o segundo é 3.
mais o quadrado do segundo termo. O segundo termo aqui é o 3, então vai ficar 3 ao quadrado. Show de bola? E aí a gente resolve essa continha, né? 2 ao quadrado é 4, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3 é 12, e 3 ao quadrado é 9. Fazendo essa continha novamente, então eu tenho 16 mais 9 igual a 25. Facinho, né? Ah, professor, mas você deu um caminho, você fez um caminho mais longo. Era só você ter somado 2 mais 3, 5. 5 ao quadrado é 25. Sim, eu fiz um caminho mais longo, porque nós temos aqui a regra dos produtos notáveis, né? A gente tem que aplicar essa regra. E aí, o que acontece? Com números, você consegue fazer essa soma tranquila, né? Mas, quando você está trabalhando com a parte algébrica, com letras, essa soma ela não fica tão evidente. Você não vai conseguir somar duas letras diferentes, né? Então, A mais B continua sendo A mais B até o final da expressão, beleza? Então, o que nós temos aqui? Isso vale qualquer número. Eu quis mostrar aqui que se vale para mais B, então vale para números também. E às vezes facilita a nossa conta, né? Por exemplo, quanto é 13 ao quadrado? 13 ao quadrado, né? 13 vezes 13, mentalmente você não consegue fazer. Mas, se você transformar esse 13 em 10 mais 3, ou seja, transformar em uma soma, olha como é que fica prático. Ó, quadrado do primeiro, quanto é 10 ao quadrado? 100. Quanto é 2 vezes 10? 20. 20 vezes 3, 60. E quanto é 3 ao quadrado? 9. Aqui, ó, 669. Eu fiz mentalmente, sem muito esforço. Essa é a grande vantagem de aplicar produtos notáveis, né? A gente pode estar transformando. É lógico que você tem que escolher o melhor número para você estar fazendo essas multiplicações, porque senão você vai ter mais dificuldade. Se você tivesse escolhido aqui 12 mais 1, seria um pouquinho mais difícil a sua operação, tá certo? Então vamos seguir aí no próximo. Então vamos ver aqui alguns exemplos. Ó. Aplicando produtos notáveis sem fazer a distributiva. Então a gente tem x mais 2y ao quadrado. Quadrado do primeiro, aqui ó, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então multiplica todo mundo, é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. De onde vem esse 2? Esse 2 é justamente porque aqueles termos centrais eles vão aparecer duas vezes, x vezes 2y e 2y mais vezes x. Então, como eles são a mesma coisa, então eles vão repetir duas vezes, tá? Então, vai aparecer duas vezes a mesma multiplicação. E aí a gente tem mais 2y ao quadrado, 2y ao quadrado. Fazendo essa continha, x ao quadrado não precisa mudar. 2 vezes 2, 4, só juntar as letrinhas, x, y, mais 2 ao quadrado. Ó, o quadrado é de todo mundo, tanto do y quanto do 2. 2 ao quadrado, 4, y ao quadrado. Pronto, fiz a multiplicação. É bem tranquilo, é bem facinho, né? Então, a gente tem aqui o próximo. 4w mais 3e ao quadrado. Então, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, 4w, vezes o segundo, 3e, mais o quadrado do segundo termo. Então, é sempre essa regrinha. Deixa eu colocar a regrinha. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, vale sempre essa regrinha. Beleza, gente? Então, vamos lá. 4 ao quadrado, 16. W ao quadrado é W ao quadrado mesmo. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3, 24, tá aqui. E W vezes Z, WZ. Mais 3 ao quadrado, 9. E Z ao quadrado. Então, fechei aqui também. Belezinha? Ah, professor, mas aqui tem a raiz de 5m mais n ao quadrado. Não tem problema. Vamos aplicar a regrinha de novo. Ó. Quadrado do primeiro, então raiz de 5m, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo,
Então, o primeiro é 5m, o segundo é n, mais o quadrado do segundo. Bom, quando a gente tem a raiz quadrada de um número e eu elevo ao quadrado, o que acontece? Cota raiz, cota raiz. Então, fica 5. 5m ao quadrado, mais 2 vezes raiz de 5. Continua 2 vezes raiz de 5. Junta as letras, mn, mais n ao quadrado. Ok? Alguma dúvida? De boa? Vamos seguir o enterro, né? Próximo produto notável, quadrado da diferença de dois termos. Então, antes a gente estava somando, né? Agora a gente vai subtrair os dois termos. Ah, professor, eu não entendi muito bem, não. Bom, vamos supor aqui que nós queiramos fazer essa multiplicaçãozinha aqui, ó. 2, 3, menos 2 ao quadrado. Então, tá vendo? O primeiro termo é 3, o segundo termo é 2. Então, o quadrado do primeiro, 9, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, vai ficar 2 vezes 3 vezes 2, mais o quadrado do segundo. Observa que a única coisa que mudou em relação ao produto notável anterior é justamente que esse carinha do meio, ele troca de sinal. Então, antes era mais, agora esse carinha do meio, ele vai ser menos, tá? É a mesma regra do anterior. Porém, no meio do cara, aqui, ó, esse menos 2AB, antes era mais 2AB, passa a ser menos 2. A explicação justamente está na multiplicação, né? Quando você vai fazer o processo, o caminho mais longo, você acaba tendo que recorrer a isso, tá? Agora, voltando aqui a nossa continha, só para finalizar, ó, 3 menos 2 é 1, né? 1 ao quadrado é 1. Então, vamos ver se essa conta também dá 1. Então, a gente tem 9, menos 2 vezes 3 dá menos 6. Menos 6 vezes 2 vai dar quanto? Menos 12. E aqui, 4. Beleza? Então, eu tenho 9 mais 4, que dá 13. 13 menos 12, 1. Opa, show de bola. Né? Então, a nossa regrinha vale tanto para letras quanto para números, beleza? Então, a regrinha é quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Vejamos aqui alguns exemplos. 5x menos y ao quadrado. Então, a gente tem o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Quanto vale o quadrado de 5? 5 ao quadrado, 5. X ao quadrado, menos 2 vezes 5, menos 10, está aqui. E junta as letrinhas, x vezes y, xy, mais y ao quadrado. Show de bola? Na sequência, a gente tem o exemplo 2, p menos q ao quadrado. O quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. P ao quadrado, menos 2pq, juntei aqui, ó, p mais p vezes q, mais q ao quadrado. Show de bola? Então, ok. E aqui também, ok. Próximo aqui. Ah, professor, caramba, você colocou número decimal. Não tem problema, a gente está trabalhando com números reais. Então, pode ser qualquer tipo de número, seja natural, inteiro, racional, também irracionais, né? Então, vamos fazer essa continha aqui, ó. Esse 0,5 ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 0,5w vezes 0,2z, mais 0,2z ao quadrado. Então, 0,5 vezes 0,5, vamos fazer a continha aqui, ó, vezes 0,5, 5 vezes 5, 25, e como eu tenho duas casas decimais, eu vou ter duas casas decimais no resultado final, beleza? Ok, tá aqui. 2 vezes 0,5. Gente, olha só. 2 vezes 0,5. Então, 2 vezes 0,5 é 1. E se eu multiplicar por 0,2, vai dar 0,2. Está aqui, gente. Beleza? E vou juntar a letrinha W vezes Z, WZ. Show de bola. E o próximo continha, a gente tem 0,2 vezes 0,2. 2 vezes 2, 4.
Esse zero aqui a gente não vai precisar multiplicar, então é só contar as casas decimais agora. Ó. 1, 2 casas decimais, 1, 2 casas decimais. Então vai ficar 0,04z ao quadrado. Bacana, gente? Uma aplicação aqui do quadrado da diferença é o seguinte, ó, um produto notável. Produto da soma pela diferença de dois termos, né? Continuando o nosso vídeo aí. Se tivermos o produto da soma pela diferença de dois termos, a gente pode transformar na diferença de dois quadrados. Ó. Anteriormente, a gente viu, né, que a gente poderia levar uma soma ao quadrado ou uma diferença ao quadrado. Nesse terceiro produto notável, nós temos algo diferente. A gente está multiplicando dois polinômios, né? Um está somando, o outro está subtraindo. Por isso que a gente leva esse produto notável por esse nome, né? Produto da soma pela diferença. Tá? Aqui vai mudar um pouquinho. Então, nós temos aqui, ó, se a gente for fazer a distributiva, A vezes A ao quadrado, B vezes A, AB, B vezes A, aqui no caso, ó, A vezes menos B dá menos AB, B vezes A dá AB, e b vezes b, b ao quadrado. Observe como esses dois termos aqui são simétricos, ou seja, têm sinais opostos e são iguais, aqui, ó, AB e AB, eles vão se cancelar, ficando somente a ao quadrado menos b ao quadrado. Show de bola? E aí a gente tem a seguinte conclusão, que toda vez que nós tivermos a mais b vezes a menos b, a gente pode simplesmente fazer o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. A gente chama isso de diferença de dois quadrados, ok? Vejamos aqui alguns exemplos. Olha como é simples. 4c mais 3d vezes 4c menos d. Observem que mudou o sinal aqui no meio. Um é positivo, o outro é negativo. Mas a conta fica bem simples. Ó. 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. Então, ó, 4c ao quadrado menos 9d ao quadrado. Bacaninha? Vejamos o próximo aqui. Caramba, professor, tem fração. Não tem problema, gente. Quem é o primeiro termo? X sobre 2, está aqui. Quem é o segundo termo? Y, está aqui. Então, diferença de dois quadrados. Diferença de dois quadrados. Só voltando aqui para lembrar. Como é que a gente faz o quadrado de uma fração? Vamos relembrar aqui. X sobre 2 ao quadrado. Então, x sobre 2 vezes x sobre 2. Quanto é x vezes x? X ao quadrado. 2 vezes 2, 4. Viu? Bem simplesinho. Então, x ao quadrado sobre 4 menos y ao quadrado. Então, ok. Nosso segundo exemplo. Aqui vai ficar mais simples ainda, né? M mais n vezes m menos n. Quadrado do primeiro, m ao quadrado, menos o quadrado do segundo, n ao quadrado. Bacana? Vamos seguir aqui um exemplo. Ó, o primeiro exemplo que a gente pode estar falando, professor, você trabalhou com números, agora vem com quadrados. Sim, ó, uma aplicação dos produtos notáveis está na geometria. Então, a gente tem aqui, ó, vamos supor, a gente poderia calcular a área desse quadrado aqui, porque é quadrado, porque aqui é x e aqui é 3, aqui é x e aqui é 3. Então, o lado desse quadrado é x mais 3. E o outro lado desse mesmo quadrado, x mais 3. Então, como é que a gente faz para calcular essa área de maneira bem rápida? Vamos ver aqui. Então, vamos pensar aqui que a gente pode decompor esse quadrado em figuras menores, né? Então, aqui, esse quadrado roxo, né? É roxo, eu sou meio daltônico. Então, esse quadradinho roxo, ele tem lado 3, lado 3. Então, 3 ao quadrado é 9. Esse retângulo, vamos pensar aqui, ele tem lado 3, ele tem base 3 e altura x. Então, aqui vai ser 3x. Show de bola? E aqui a mesma coisa, ó, base x, altura 3, 3x. E esse quadradinho menor
tem lado x, x ao quadrado. Então, ó, perceba aqui que a gente tem a área total desse quadrado, ele vem dessa forma aqui, ó. Deixa eu mudar a cor de novo. Não, vocês não vão enxergar, não. Então, a área desse primeiro quadrado seria x mais 3 vezes x mais 3, que é igual à soma dessas áreas menores, ó. X ao quadrado mais 3x mais 3x mais 9. Observa que esse 3x e esse 3x ele aparece duas vezes, né? Ele aparece duas vezes, ficando aqui o nosso produto notável, ó. Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Show de bola, gente? Vai precisar fazer essa conta toda? De jeito nenhum. Olha aqui o segundo exemplo. Vamos fazer rapidão. Então, a mesma figura. Qual é o lado desse quadrado? 5 mais 2y. E aqui o lado desse quadrado também 5 mais 2y. A ordem das parcelas não altera a soma, tá? Então, como é que fica? Lado do quadrado ao quadrado. Beleza? A área de um quadrado é sempre lado vezes lado. E aí a gente também tem o quadrado da soma. Como é que a gente faz? Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E aí vamos calcular cada um deles. Ó, 5 ao quadrado, 25. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 2, 20. 20 quanto? 20y. Mais, quanto é 2 ao quadrado? 4. Y ao quadrado? Y ao quadrado. Pronto. Prontinho. Não precisaríamos calcular cada área dessa e depois fazer a soma delas. Aplicando produtos notáveis, ficaria bem mais prático de você estar fazendo esse cálculo de área, tá bom? Vamos ver um outro exemplo. Como é que fica, por exemplo, para você calcular 29 ao quadrado? 9 ao quadrado. Uma conta difícil você fazer mentalmente. Se você tivesse uma calculadora à mão, né, você faz rapidinho, sem problema. Mas nosso objetivo aqui é mostrar que os produtos notáveis eles servem para facilitar a sua vida, ou seja, às vezes você não ficar dependente de calculador ou no meio da rua você tiver que fazer uma conta rápida, você tem essa ferramenta disponível para você fazer. Então, o 29 eu posso escrever ele assim, ó, 30 menos 1. E elevado ao quadrado. 30 menos 1, 29. Né? Escrevi na forma de uma diferença. Um produto notável aqui também, ó. Quadrado da diferença de dois termos. Quanto é 30 ao quadrado? 30 vezes 30, 900. Voltamos aqui. 30 vezes 30, 900. Menos, porque aqui é menos, do meio é sempre menos. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Lembrando que a gente está fazendo esse produto notável aqui, ó. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo, tá? Então, vejamos aqui. 2 vezes 30, 60. 60 vezes 1, 60. Mais 1 ao quadrado. Quanto é 1 ao quadrado? É 1. Beleza? Então, ó, 900 menos 60 vai dar 840. 840 mais 1, 841. Então, 29 ao quadrado, 841. Tá vendo que a gente fez contas simples mentalmente, no final a gente chegou ao resultado de 29 ao quadrado, beleza? Produtos notáveis facilita a vida sim, galera, facilita a vida. Se você aprender, e vocês vão aprender, graças a Deus, né, com fé em Deus, vocês vão ter uma ótima ferramenta aí para resolução de problemas. Próximo exemplo. Dr. Carlos encomendou um espelho para colocar no seu escritório. Que expressão representará a área do espelho após o acréscimo? Então, ó,
Olha lá a tirinha. Doutor, a superfície do espelho é quadrada. Então ele, claro, mas gostaria que você aumentasse 4 centímetros na medida que eu lhe dei. Que tal? Então, é um quadrado. Vamos desenhar aqui um quadrado. Esse quadrado, ele deu a medida dele? Não. Então, se ele não deu a medida, eu vou chamar de x. E aí ele falou assim, ó, eu gostaria que você aumentasse 4 centímetros na medida que eu lhe dei. Então, vamos aumentar 4 centímetros aqui? Opa, aumentei 4 centímetros. E aqui também vou aumentar 4 centímetros. Por quê? Porque é um quadrado, né? Se eu aumentar um, para manter ele quadrado, tem que aumentar o outro lado também. E aí vamos fechar a nossa figurinha. Observa que esse novo quadrado, né, que a gente obteve, ele possui lado x mais 4 e o outro lado também x mais 4. Como é que a gente faz para calcular essa área? Lado ao quadrado, x mais 4 ao quadrado. Vamos usar um produto notável, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Resumindo aqui, fazendo as operações necessárias, nós temos x ao quadrado mais 8x mais 16. Pronto. Essa é a nova expressão que vai representar a área do novo espelho, beleza? Então vamos para um próximo exemplo. O grupo de José achou na internet a figura perfeita para colocar sobre o mural de astronomia que está sendo montada em sua escola. Porém, para que caiba perfeitamente, José vai formatar a imagem acrescentando 2 centímetros na largura e retirando 2 centímetros no comprimento. Supondo que a figura é quadrada de lado y, determine a expressão algébrica que vai representar a superfície que ela vai ocupar no mural após ser formatada. Então, vamos supor que a imagem seja essa daí que tá para vocês, né? Então a gente tem o seguinte, ó, como é um quadrado de lado y, então isso aqui tudo, ó, isso aqui tudo vale y. Então isso aqui também tudo vale y, perfeito? Só que ele falou o seguinte, ó, ele vai formatar acrescentando 2 centímetros na largura. Então ele vai acrescentar aqui, ó, na largura 2 centímetros. Bacaninha? Ó, que bacana, beleza. Então, esse lado agora, ele vai passar a ser y mais 2. Perfeito? Então, vamos lá. Y mais 2. E aí ele falou o seguinte, ó, que vai retirar 2 centímetros do comprimento. Então, ele vai abaixar essa imagem, ele vai abaixar um pouquinho, ele vai abaixar 2 centímetros. Então, aqui ele vai tirar 2. Vai tirar 2. E aqui, então, vai ficar essa medida toda y. 2, y menos 2. Então, nossa nova figura, ela vai estar assim, ó. Vou desenhar aqui pequenininho para vocês. Ela vai virar um retângulo. Por quê? Porque se eu aumentei 2 centímetros de um lado e diminuir 2 do outro, ela vai se tornar um retângulo. Então, esse novo retângulo vai ser y mais 2, y menos 2. E para calcular a área de um retângulo, base vezes altura. Olha, mais um produto notável, né? Dessa vez nós temos o seguinte produto notável. Produto da soma pela diferença. E ele é o mais simples dos três. Repete o primeiro, o primeiro ao quadrado, menos o segundo ao quadrado. Beleza? Y ao quadrado é y ao quadrado. E menos 2 ao quadrado é menos 4. Y ao quadrado menos 4. Essa é a nova região depois de ser formatada. Beleza, galera? Então, ficamos aqui mais uma vez, né, o que o professor Rafael, na próxima aula a gente vai continuar com produtos notáveis, e eu peço a vocês
para fazer a lista que foi passada pelo material teórico, beleza? Então, muito obrigado, até a próxima.